Olá, queridos, família de Deus. Trazer uma mensagem, compartilhar uma mensagem hoje que eu dividi em duas partes. Eu vou gravar a primeira parte e depois eu vou gravar a segunda parte, para não ficar muito extensa a mensagem. E o título dessa mensagem é A Morada Eterna da Promessa. Parte 1, tá? A Morada Eterna da Promessa. Então eu escrevi assim: a terra não será destruída e sim restaurada. Tudo que eu estou lendo aqui eu vou comprovar na palavra de Deus. Então, fiquem bem atentos em cada texto que for lido no decorrer da mensagem, porque aqui nessa mensagem tem muitas revelações e entendimentos que ainda não alcançou a grande parte da igreja, mas que é o que está escrito. E eu vou falar do que está escrito, nada mais do que está escrito. Então vamos lá. Como eu já li, eu escrevi assim o primeiro título desse o primeiro cabeçalho do que eu venho falar. A terra não será destruída, e sim restaurada, porque é aqui na terra que vamos morar e não no céu. Pois o exercício de sacerdote será executado para com as nações da terra. Temos acesso ao céu e à terra, e estaremos pleno diante do trono de Deus para o servir e o adorar, assim como revelado na escada de Jacó. Tem um texto de Gênesis, que é o sonho de Jacó, que ele viu uma escada. E essa escada ligava terra e céu. E lá em cima, no topo, lá na escada, estava Deus. Sonho de Jacó. Vou ler esse versículo agora. Gênesis 28, do versículo 12 ao versículo 14. E sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Os anjos subiam e desciam. E eis que uma escada estava posta na terra, quer dizer, ela foi colocada, cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 13. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como pó da terra. Tu te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Esse foi o sonho de Jacó. Então, nesse sonho, Jacó viu uma escada que ligava o céu e a terra, e nessa escada anjos subiam e desciam. Agora Apocalipse 7:13. Já Apocalipse 7:13 já vai mostrar os santos já debaixo do trono do Senhor, o adorando e o servindo. Mas o que tem aqui? Vamos primeiro dar um entendimento de Gênesis 28:12, que é o sonho de Jacó. Nessa escada, a pátria celestial, a Nova Jerusalém, passou a ter acesso por meio dessa escada. Eu vou comprovar isso tudo nos textos seguintes. Quando ele sonhou que foi posta uma escada e que nessa escada dava acesso ao céu e à terra, em que os anjos subiam e desciam, já estava apontando para os dias de hoje e para o que há de vir na volta de Cristo. A gente estava apontando para o dia do Senhor Jesus Cristo, quando ele veio à terra como cordeiro, e também aponta para a segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Por que isso? Porque na primeira volta do Senhor Jesus Cristo, a gente vai ver que a promessa de Deus, que foi dita em Joel 2:28, se cumpriu. E eu vou mostrar textos aqui, mais à frente, de Hebreus, que mostra que já alcançamos a Jerusalém celestial, que é a pátria celestial que o pai Abraão
esperava. Por isso que ele peregrinou em Canaã, peregrinou na terra prometida como forasteiros. Porque a pátria que ele esperava é a do céu. E no decorrer da mensagem também vou mostrar que essa pátria descerá do céu para a terra. Tudo comprovado com textos bíblicos. Então vamos dar prosseguimento. Apocalipse 7,13 diz assim: Então um dos anciãos me perguntou: Estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? E respondi-lhe: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Então, estes são os que vêm da grande tribulação. Eu tenho textos aí, eu tenho mensagens no canal que falam da ressurreição dos mortos, no dia da volta de Cristo, em que os santos justos vencedores ressuscitarão na volta do Senhor Jesus Cristo, receberão um corpo incorruptível, imortal, e terão acesso ao céu e à terra. Por quê? Porque eu vou trazer textos aqui que vão mostrar isso. Porque quando, na ressurreição dos mortos, os justos que farão parte da primeira ressurreição passarão a ser como o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles serão o quê? Glorificados. Terão corpos incorruptíveis e imortais. O corpo da ressurreição é um corpo revestido de imortalidade e incorruptibilidade. Incorruptibilidade é que não se degrada. Então, isso, para a gente entender esses textos, requer ter conhecimento de outros. Mas aqui eu já estou dando um entendimento superficial de Apocalipse 7,13. E quando João está escrevendo Apocalipse, aí ele pergunta, o ancião pergunta a ele: quem são estes? Aí João fala: eu não sei, mas tu sabes. E o próprio ancião fala: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Nesse texto aqui a gente tira a seguinte conclusão também, que a igreja passará pela grande tribulação. O próprio texto está falando, Apocalipse 7, vieram da grande tribulação, estão no trono de Deus. De frente ao trono de Deus, servindo, e o servirão de dia e de noite. Está aqui, ó. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Por isso estarão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu templo. Então estarão no templo de Deus. Aqui já é a Jerusalém celestial. Já estaremos na ressurreição dos mortos, todos que ressuscitarem, já acessa a Jerusalém celestial. Só que eu vou mostrar também no decorrer do texto que a promessa da Jerusalém celestial, que é a pátria celestial, já se cumpriu para nós, pelo sangue derramado do Cordeiro. A promessa já se cumpriu. Eu vou mostrar um texto em Hebreus que vai mostrar que hoje nós já temos acesso à casa de Deus, ao Santo dos Santos, do céu, ao trono de Deus, por meio do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Porque pelo seu sangue derramado e pelo véu rasgado, hoje temos acesso em Cristo ao Santo dos Santos. Temos acesso em Cristo ao altar. Se temos acesso em espírito, em verdade, ao Santo dos Santos, já temos acesso a Jerusalém celestial, à pátria celestial, ao reino de Deus. Tá? É meio complexo. É meio complexo, eu vou dizer assim, é muita informação, mas eu vou mostrar textos aqui que vão provar isso tudo que eu estou falando. Então vamos lá. Viu Deus que tudo que foi feito era bom. A terra, ele viu que tudo que ele foi feito, até os céus e a terra, era bom.
tudo era bom. Gênesis 1:31, deu e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então Deus, ele viu que tudo era bom, ele amou tudo que fez. João 3,16 vai dizer assim: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Antes não enviou para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus amou o mundo, Deus amou tudo que ele fez. Tudo que foi feito, toda a criação, o firmamento, os céus, as estrelas, tudo. Deus amou tudo que fez. Os homens, os animais, as árvores, tudo que foi feito, Deus viu que era bom. Então, este versículo que eu li, né? Vamos lá. A terra permanecerá para sempre. Outro texto para a gente ir fixando. A terra permanecerá para sempre. Vou agora ler o texto que confirma o que eu estou falando. Eclesiastes 1:4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Não há dúvida no que está sendo dito. Não tem como espiritualizar o que está sendo dito. É literal o que o autor de Eclesiastes falou. Este versículo mostra que a terra permanecerá para sempre. Notamos isso quando Deus aniquilou o primeiro mundo, a geração perversa, nos dias de Noé, em que inundou a terra com água e destruiu todos os elementos da iniquidade da terra, incluindo os homens. Gênesis 7. Mas Deus preservou Noé e a sua família, e a terra permaneceu e não foi destruída. Esse evento foi no dilúvio. Deus viu que tamanha era a iniquidade dos homens e enviou o dilúvio sobre a terra. Apenas 8 se salvaram pela arca, a arca que Noé construiu. Então a gente prova que o primeiro mundo passou. De Noé para frente já é este mundo que nós estamos vivendo, mudado. Mas aquele primeiro mundo, tamanha iniquidade era dos homens, que Deus achou graça em Noé e não exterminou tudo. Mas toda aquela iniquidade, toda aquela maldade que havia naquele primeiro mundo, até Noé, foi aniquilado. Foi o que? Limpo, purificado pelas águas. Tá? Deus fez um decreto perpétuo em seu coração no dia que Noé edificou um altar e ofereceu o holocausto. Quando acabou o dilúvio, Noé edificou um altar para Deus e ofereceu holocaustos, aves. Vou ler o texto agora, Gênesis 8:20. E Deus fez um decreto perpétuo no seu coração. Gênesis 8:20. Então edificou Noé um altar ao Senhor e, tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. E jamais tornarei a ferir a todos os seres viventes, como fiz. Quanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Então, a gente já leu um texto anteriormente que fala que a terra permanecerá para sempre. Então, quanto a terra permanecer, que é para sempre, eu li lá em Eclesiastes 1:4, que diz: geração vai, geração vem, mas a terra permanecerá para sempre. E aqui em Gênesis 8 está dizendo que enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Então, para sempre, haverá plantio, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite sobre a terra. Mas tem um detalhe aqui importante. Muitas vezes a gente se pergunta, será que na eternidade existirá os animais? Tem um texto aqui que deixa bem claro que sim, porque olha aqui o que Deus fala no decreto que ele formou no seu coração. Aqui, ó.
Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. E agora, ó, e jamais tornarei a ferir a todos os seres viventes como fiz. Então, se a terra permanecerá, e se Deus jamais tornará a ferir todos os seres viventes, como fez lá no dilúvio, sinal que os animais permanecerão para sempre. Mesmo com a grande tribulação, mesmo durante o milênio, que os animais vão deixar de ser violentos, selvagens, para terem uma postura de doméstico, andar com os homens, com as crianças. Tem textos que falam isso, no milênio. Então, no término do milênio, tudo indica também que os animais permanecerão. Por esse texto aqui que eu acabei de ler. Que Deus fala no seu coração, e jamais tornarei a ferir todos os seres viventes como fiz. Amém? Então agora a gente já tem um embasamento bíblico para dizer que os animais e os seres viventes e a terra permanecerá para sempre. Mas mesmo sabendo destes acontecimentos, muitos pregam que a terra vai ser destruída, usando o único contexto de Pedro, onde diz que os elementos da terra se desfarão incendiados pelo fogo, que é o texto de 2 Pedro 3, que vai de 10, 11 e 12. Os versículos 10, 11 e 12. Então vamos lá, 2 Pedro 3, 10. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Assim como Deus limpou a terra com a água, ele também limpará com fogo. Ele não limpou o primeiro mundo com água? Agora limpará com fogo. É isso que Pedro está falando nesse texto. Agora eu vou trazer um texto de Números que vai confirmar isso que Pedro falou. Vamos lá. Temos essa satisfação de purificação na lei. Números 31, versículo 23. Tudo que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia, se purificará com a água purificadora, mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Números 31, 23. Então, água e fogo purificam. O primeiro mundo foi purificado pelo dilúvio, pela água. Este mundo em que nós estamos vivendo, esse tempo onde jaz o maligno, onde o príncipe das trevas governa nas trevas, onde as forças espirituais do mal agem nas regiões celestes, este mundo em que foi decaído, amaldiçoado, quando passar este mundo, ele, um dia do Senhor, será o quê? Purificado pelo fogo. No final do tempo, no grande dia do Senhor, este mundo ao qual vivemos hoje, que vai desde Noé até os dias de hoje, será purificado pelo fogo. É isso que Pedro estava falando, mas não que irá destruir e desfazer toda a terra, né? Mas vamos lá. Mais um texto para dar embasamento que eu estou falando. Agora fica mais fácil de entender o que Pedro está dizendo. 2 Pedro 3, 10, 12. Verá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ou seja, os céus e a terra serão purificados pelo fogo. Todo o mal que há, todas as trevas serão aniquiladas pelo fogo. Figurativo não, prático. Haverá uma destruição das potestades do mal na volta do Senhor Jesus Cristo.
E haverá uma purificação pelo fogo. Vamos lá. De fato, a terra passará pelo fogo para eliminar os elementos que interferem e destroem a natureza da terra. No final, o apóstolo Pedro termina assim. No final desse texto que ele fala, que é 2 Pedro. Agora é 2 Pedro 3,13. Fala assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, nós, os santos, esperamos novos céus e nova terra. Por quê? Porque os céus e a terra serão purificados pelo fogo. Mas esse texto aponta também para o final do milênio. Mas não vou entrar agora nesse contexto, não. Então, o que Pedro estava dizendo ali? Que as potestades dos maus, os principados e potestades, as forças espirituais do mal, o próprio inimigo, o próprio Satanás será lançado no abismo, assim diz a palavra, na volta do Senhor Jesus Cristo. Então a terra será purificada de toda ação maligna, de toda ação do mal. E os maus também serão eliminados da terra. O Geena, o lago de fogo e enxofre, será inaugurado na volta de Cristo, no tribunal de Cristo. Mas isso são outros estudos, outras mensagens que eu trarei aqui, se Deus permitir. Então, pergunta que temos que fazer vamos lá. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro termina assim: nós, porém, segundo a sua promessa. A pergunta que temos que fazer é: que promessa é essa? Que promessa é essa? A promessa é aquela que Deus fez a Abraão de herdar a terra. Então a terra não será destruída. A promessa de herdar a terra é literal e acontecerá. Vou ler agora o texto. Gênesis 13, 14 e 15. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Dará a terra para sempre. Deus falando com Abraão, o Senhor falando com Abraão, e Yahvé falando com Abraão: eu te darei para sempre, que é a terra de Canaã, a Jerusalém terrena. Toda a terra será dada a Abraão para sempre. Aí ele fala: onde está? Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Então o que é para sempre, não tem como mudar, não tem como dizer que um dia essa promessa não vai se cumprir, vai se cumprir. É fato, entendeu? Não podemos espiritualizar o que está escrito, é literal. E nós sabemos que Abraão não herdou nenhum passo sequer, mas aguarda receber. E agora? Aí complicou mais ainda. Abraão pisou como forasteiro naquela terra. Vou ler o texto agora. Ele não herdou a terra que o Senhor prometeu a ele. A pátria celestial. A terra prometida, ele chegou lá. Terra aqui no mundo. Mas e a pátria? Terra qual ele espera? Vamos lá, Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa. Peregrinou na terra da promessa. Como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém Celestial. Abraão chegou a esta cidade, a Nova Jerusalém Celestial? Não. Vou provar aqui nos textos também. Hebreus 11:13 ao versículo 16 diz assim: todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora,
Os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Agora, porém, desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. O profeta Isaías profetiza sobre a restauração da terra prometida e das herdades assoladas. Mas vamos lá, 1 Hebreus 11:13, que eu li até o versículo 16. Abraão, todos os que foram da fé, o autor de Hebreus, no versículo 11, vai falar de todos os que morreram na fé. Viveram na fé, como o próprio pai Abraão, mas que eles viveram como forasteiros, peregrinos sobre a terra. Porque eles esperavam uma pátria superior, que é a pátria celestial. A nova Jerusalém celestial. Mas a nova Jerusalém celestial é terra? Como é que é essa questão? Se promete Deus promete a terra que há de se cumprir, a terra de Jerusalém, mas ao mesmo tempo eles não esperavam a terra de Jerusalém por onde peregrinaram, mas a terra celestial. A questão é que, eu vou ler em Apocalipse 21 mais à frente, que a Jerusalém celestial se descerá do céu para a Jerusalém da terra. Então, aquela terra que foi prometida a Abraão se cumprirá sim aqui na terra. Porém, com o quê? Com a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém que descerá do céu. O Apocalipse 21 fala isso. Então, a promessa de Deus vai se cumprir. Com a vinda da Jerusalém celestial. Mas já alcançamos a Jerusalém celestial? Eu digo que sim. Eu digo que sim, mas é um texto mais à frente que eu vou ler aqui. Em espírito e em verdade, já temos acesso à casa de Deus, ao Santo dos Santos, a Jerusalém celestial, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler o texto aqui. Então a promessa já se cumpriu em nós. Não se cumpriu nestes, nos da fé, antes de Cristo. Abraão não se cumpriu uma promessa. Mas o autor de Hebreu vai mostrar que em nós a promessa já se cumpriu. Porque hoje nós temos um acesso ao Santo dos Santos. O véu foi rasgado, temos acesso ao céu. Entramos em espírito e em verdade no altar de Deus. Eu vou mostrar mais à frente. Mas vamos lá, para a gente entender essa questão da terra prometida. E que a terra não deixará de existir. O profeta Isaías profetiza sobre a restauração da terra prometida e das herdades assoladas. Isaías 49:8. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. No dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Quem é esse mediador? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? O mediador é Cristo. O apóstolo Pedro entendeu isso e deixou muito claro em Atos essa questão, que será dado um mediador para restaurar a terra e repartir entre as herdades assoladas. Repartir as herdades assoladas entre quem? Entre os irmãos, entre os eleitos e os predestinados que irão ressuscitar no dia da sua volta. A terra será repartida. As duas casas de Israel, dos salvos, né, dos justificados em Cristo, será repartida entre eles. Vamos lá. Mediador é Cristo. E o apóstolo Pedro entendeu isso. Deixou muito claro em Atos. Vamos lá, Atos 3, 19 ao versículo 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para seres cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, a qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, o Senhor Jesus, ele vai permanecer no céu até o dia da sua volta. Do dia da sua volta em diante iniciará o quê? A restauração de todas as coisas. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo que virá. Então está dizendo assim, ó, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas.
Hoje nós já anunciamos o reino de Deus. Hoje a palavra de Deus fala em Lucas que nós carregamos o reino de Deus dentro de nós, pelas primícias do Espírito Santo de Deus. Então, hoje nós já anunciamos o reino, e onde levamos o evangelho, anunciamos o evangelho, já está começando o quê? Uma restauração espiritual, né? Porque trazemos para o reino novos irmãos que precisam ouvir para crer e para receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, para que então venha também ser salvo, venha também ressuscitar no dia da ressurreição dos mortos, na volta de Cristo. Então os profetas já sabiam que a terra seria restaurada. E a terra será restaurada na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Novos céus e nova terra. A palavra novos é kainos, no grego, que significa novo em qualidade. Então, quando a gente leva novos céus e nova terra, quando Pedro falou, ele está se referindo a uma o quê? Uma mudança de roupagem, uma vestidura nova, ser revestido de coisas novas. E não que é destruir a primeira para criar uma nova. Não é isso que está falando. Kainos, que está no original, que está na palavra, na Bíblia original, é kainos, do grego. E significa nova em qualidade. Vamos lá, 2 Pedro 3,13. Continuando, Pedro, o primeiro texto de Pedro. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, vamos lá. Então, quando Pedro está dizendo que aguardamos novos céus e nova terra, é que esperamos a restauração desta terra. Um novo governo. O governo voltará a ser de Deus. Em Apocalipse vai dizer assim, não me lembro qual o capítulo e o versículo. Eis que o reino do mundo voltou a ser de Deus. Então a terra será restaurada. A restauração já começa em nós, mas será totalizada e concretizada em toda a sua plenitude na volta do Messias, na volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? E o salmista confirma isso com o mesmo entendimento, Salmo 102, 25. Desde a antiguidade fundaste a terra, os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles com um vestido envelhecerão, com roupa os mudarás e os jogarás fora. Então, roupas novas, roupagem. O salmista sabia disso, os céus e a terra. O Senhor trocará os elementos dessa terra para os elementos que é da vontade do Senhor. Por isso serão mudados como se muda de uma veste. Como se muda de veste. Essa tese de que a terra será destruída não é bíblica. É sim intento do destruidor que deseja destruir toda a criação de Deus. Deus viu que tudo o que ele fez é bom. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho para que o mundo não fosse destruído, mas salvo. E todo aquele que nele crê seja salvo. Então não tem como a gente dizer que Deus vai acabar com todo mundo, com tudo que ele criou. A gente consegue contemplar a maravilha de Deus, a maravilha em tudo que Deus fez, tudo que o Pai e o Filho fizeram. A gente consegue contemplar. Deus prova a sua existência em tudo que ele fez. Paulo vai falar isso, se eu não me engano, em Coríntios ou Romano, não me lembro. Então como é que a gente vai negar a existência de Deus e de tudo que ele fez, e que ele vai destruir tudo que ele fez para permanecer só o céu, um céu só, que a Bíblia não fala este tipo de céu, porque a própria palavra que eu mostrei aqui fala que haverá novos céus e nova terra, ou seja, nova roupagem de céus e nova roupagem de terra. Porque, como eu falei aqui também nos textos anteriores, os céus e a terra passarão pelo fogo para serem purificados. Purificados pelo fogo. No dilúvio, a terra foi purificada pela água. Na volta do Senhor Jesus Cristo, seria purificado pelo fogo. Amém, queridos? Vamos lá, a palavra nos diz que nem todos morrerão na grande tribulação e continuarão a morar na terra. Então, se Jesus vai voltar ao término da grande tribulação, no final da grande tribulação, Jesus volta e a terra acaba tudo, como é que ainda vai existir gente na terra? Não seria incoerência dizer que o mundo vai acabar, que a terra vai acabar na volta de Cristo?
Seria incoerência, porque ainda permanecerão nações sobre a terra. Eu vou ler os textos agora aqui. Mateus 24, 22 diz assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, os dias serão abreviados para que não morressem todos na terra, inclusive os escolhidos. Mateus 24, 29, dando prosseguimento, Jesus falando do dia falando da sua vinda. Mateus 24, 29 até o versículo 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma ou outra extremidade dos céus. Então, na volta de Jesus, todos verão a vinda dele. E será o quê? No final da grande tribulação. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. E as estrelas cairão do firmamento. E os poderes do céu serão abalados. Os poderes do céu, Jesus fala, os poderes do céu serão abalados. Abalados pelo fogo. Voltando, confirmando a palavra que já foi dita anteriormente na mensagem. Os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Sobre as nuvens, né? Então, Jesus voltará no final da grande tribulação e a terra não será destruída, o mundo não será destruído, mas haverá uma roupagem nova pela purificação, pela restauração do Senhor Jesus Cristo. Porque os céus e a terra serão abalados pelo fogo, descerá. Amém? Zacarias 14, 1 diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Agora, versículo 14, 6. Zacarias 14, 6. Acontecerá que naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, mas terá um dia singular conhecido do Senhor. E não será nem dia e nem noite, mas haverá luz e tarde. O dia do Senhor, o dia da volta do Senhor. Agora o versículo 16, pulando Zacarias 14, agora para o versículo 16 e 17. Todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não haverá sobre ela a chuva. Então, a gente conclui que Zacarias está dizendo, pelos textos que eu já li, Jesus virá, o rei virá, o Jesus será rei sobre toda a terra, se assentará no seu trono em Jerusalém, e as nações que permanecerem na terra terão que subir, né? Como terão que subir de ano em ano. Vamos ler de novo. E todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar ao rei. Porque haverá uma grande peleja contra Jerusalém. Isso é uma profecia. Jerusalém será tomada e invadida. Mateus 24, Jesus fala dessa invasão. Ai, das grávidas, né? Naquele que não seja no sábado. Por quê? Porque Jesus falou que será a grande tribulação. Após a grande tribulação, permanecerão as nações. As Zacarias, dando conforme o que Jesus falou também, ele está mostrando que as nações que irão invadir Jerusalém, muitos do que irão invadir, não morrerão todos. Não morrerão todos. Mas os que permanecerem vivos, dos povos que irão invadir Jerusalém, terão que subir, né, de todo ano a Jerusalém para adorar o Rei Jesus, que estará sentado no seu trono em Jerusalém. Amém, queridos? Será construído o templo, se eu não me engano, é o templo de Ezequiel.
lá em Jerusalém. Ainda a Nova Jerusalém celestial não terá descido. Na volta de Cristo ela não descerá. A Nova Jerusalém celestial só descerá no final do milênio, para que então venha a eternidade, que o próprio Deus descerá também do céu para a terra. Vou mostrar esses textos aqui. Hoje, pelo sangue derramado por Jesus Cristo, temos acesso em espírito e em verdade a Jerusalém celestial, que descerá do céu para a terra. A promessa já foi alcançada pela igreja em Cristo Jesus, pelo derramamento das primícias do Espírito que nos dá acesso ao Santo dos Santos, ao trono de Deus da Nova Jerusalém Celestial, a casa de Deus. Vou ler agora o texto que vai mostrar que hoje nós já temos, embora estejamos aqui no mundo, na terra, em espírito e em verdade, que é assim que convém adorarmos a Deus e é a este que Deus procura, temos acesso ao seu trono no céu. Vou mostrar o texto agora. Hebreus 12, 22. Diz assim: tendes, porém, chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Tendes chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, o autor de Hebreus está dizendo que nós, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nova aliança, nós já temos acesso em espírito e em verdade à Nova Jerusalém Celestial. A promessa de Deus dada a Abraão se cumpriu hoje em nós. Gentios, sim, porque cremos. Não estamos no período da plenitude dos gentios. Os gentios também farão parte do reino. Então, os judeus messiânicos também já têm acesso a essa Jerusalém Celestial, porque eles creem no Messias, então eles estão sendo justificados pelo sangue do Cordeiro. Eles têm acesso a essa Jerusalém Celestial, têm acesso à nova Jerusalém Celestial, ao Santo dos Santos, ao trono de Deus, onde está sentado à sua direita o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, que está sentado lá. Agora eu vou ler outro texto. Vou ler outro texto que mais tarde vai falar do novo e vivo caminho que o Senhor Jesus Cristo nos consagrou pelo seu sangue, em que o véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos foi rasgado. Agora temos acesso a Deus. É isso que nós temos acesso à Nova Jerusalém. Os patriarcas, Abraão, os que vieram antes do nosso Senhor Jesus Cristo, não tinham acesso ao Santo dos Santos. Eles tinham acesso à tenda da consagração no deserto, que é onde tinha o Santo dos Santos aqui na terra, onde ficava a Arca da Aliança, e posteriormente no Templo de Salomão. E também passou a ter a Arca da Aliança lá, nele. Ele tinha acesso, o sumo sacerdote tinha acesso ali. Mas não, aquelas coisas já apontavam para as de hoje, para as perfeitas, que é a Jerusalém Celestial, o Santo dos Santos que está no céu, a própria casa de Deus. Hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A promessa se cumpriu em nós. A promessa que foi dada a Abraão se cumpriu em nós. Temos acesso em toda a nossa plenitude? Ainda não. Mas teremos na volta de Cristo, quando nos tornarmos como Jesus Cristo. Porque a palavra fala que seremos glorificados e seremos com a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não tem como botar todos esses textos aqui. Mas eu estou dando uma noção, uma visão, para a gente entender que a terra não será destruída, mas será transformada, assim como os céus não serão destruídos, mas serão o quê? Transformados. Então eu li agora Jesus nos consagrou um novo e vivo caminho ao trono de Deus. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então,
Jesus nos consagrou um novo e vivo caminho, a Nova Jerusalém celestial, ao trono de Deus, ao tabernáculo de Deus, aonde ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo, está assentado, nosso sumo sacerdote. E a palavra fala que nós somos corpo de Cristo, que nós estamos em Cristo e que Cristo está no Pai. Então, hoje, por Cristo, nós temos acesso ao Pai. Amém? E há um só Espírito, está em todos nós. O Espírito da promessa também, que havia de vir. Amém? Que é o Espírito Santo de Deus. A terra não será destruída, mas restaurada, com uma nova roupagem, para a herança dos justos. Vamos lá, Apocalipse 21, 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21. Então a terra será transformada. Não que essa terra e os céus e a terra serão exterminados, que tudo que Deus criou acabará para vir uma nova do zero, desde o começo tudo novo. Não. O que já existe será transformado. Tudo será restaurado na vinda do Messias. Serão 1000 anos de governo do Rei Jesus sobre a terra. Tudo será restaurado até que todos os domínios sejam colocados debaixo do pé do nosso Senhor Jesus Cristo. Até que o último inimigo seja vencido, que é a morte. Então, virá a eternidade com a vinda da Jerusalém celestial para a terra, a cidade santa, a nova Jerusalém. Então, ali Apocalipse 21, que haverá um novo céu e uma nova terra. Eu já fui lá no final. Não falei nem do milênio aqui, já fui lá para o final do milênio. Mas vamos ver outro texto para ratificar tudo o que eu estou falando. João 4,23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então a nossa adoração, que é o nosso culto racional, é a todo tempo no Santo dos Santos, debaixo do trono do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que estamos sendo edificados no Senhor Jesus e estamos no nosso Senhor Jesus. E se estamos no Jesus, o nosso Senhor Jesus também está no Pai. Então estamos a todo tempo apresentando os nossos sacrifícios, os nossos cultos, os nossos serviços diante do Santo dos Santos. Porque já alcançamos a promessa que foi dada a Abraão de enxergarmos a pátria celestial. Hoje, em espírito e em verdade, nós temos esse acesso. Por isso que Jesus vai falar que não se adora nem em Samaria e nem em Jerusalém. Porque chegou o momento, e já é agora, presente, que se adore o Pai em espírito e em verdade. Em qualquer lugar, onde eu estiver, em qualquer parte aqui da terra, eu carrego o reino de Deus comigo. Eu tenho acesso a Jerusalém celestial a todo tempo, ao tabernáculo de Deus, ao altar de Deus, ao trono de Deus, Pai Todo-Poderoso, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, como eu li lá em Hebreus 10. Amém, queridos? Então, alcançamos já a promessa. Só que o que a gente não entende, o que muitos não entendem, é que a Jerusalém celestial, ao qual nós já temos acesso hoje, pela promessa que se cumpriu nesse tempo, e a Bíblia vai falar que aprove coisas maiores para nós nesse tempo, o livro de Hebreus, o autor de Hebreus vai falar isso, que não foi dada aos que vieram antes de Jesus Cristo. Como aprove a Deus isso? Nós já temos acesso, já chegamos à promessa, como eu li lá em Hebreus 11. Hoje temos acesso, vamos lá, Hebreus 11. Adoramos o Pai em espírito e em verdade, na sua casa, no seu trono, na Jerusalém celestial, por meio do Cristo, que fez se cumprir a promessa em nós pelo seu sangue derramado da nova aliança. Amém? A promessa se cumpriu. Hebreus 11:39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Isso é o autor de Hebreus falando, Hebreus 11:39. Quer dizer, pai Abraão, os profetas,
todos os que antecederam, que nos antecederam, não tiveram a concretização da promessa. E o próprio autor de Hebreus já falou que nós já alcançamos a promessa. Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, aprove a Deus por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, respeito da igreja de Cristo, do corpo de Cristo que há hoje. Iniciou-se quando? Em Pentecoste, quando foi derramado o Espírito. Jesus iniciou a sua igreja na sua vinda. Ele mesmo foi o quê? Chamando os apóstolos, os discípulos. Em Pentecoste se confirmou o quê? O derramamento do Espírito, que foi profetizado lá em Joel 2:28. Deus derramou o seu Espírito, o Espírito Santo, sobre todos nós. Com o derramamento do Espírito e com o rompimento do véu pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, temos acesso a Jerusalém Celestial, a casa de Deus. Por isso que o autor de Hebreus fala, entrai com intrepidez ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou pelo seu sangue. Amém, queridos? Então a promessa se cumpriu em nós. Isso é maravilhoso. A gente tem que atentar para isso. Por quê? O autor de Hebreus fala, em Hebreus 11:39, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisas superiores ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, hoje, aprove a Deus para esse tempo do fim, coisas maiores para nós. Nós temos que saber, temos que ter esse compromisso e assumir essa responsabilidade, que nós somos templos de Deus, somos santuários de Deus. Não podemos desonrar o nosso corpo, não podemos desonrar o santuário de Deus, porque não é mais nosso, agora é de Deus. Esse tabernáculo em que está a nossa alma, agora é de Deus. E nós temos acesso em espírito e verdade à nova Jerusalém celestial, à casa de Deus, ao trono de Deus, por meio do nosso sumo sacerdócio, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje temos acesso à tão sonhada pátria celestial, em espírito, o cumprimento da promessa que Abraão e todos os da fé não alcançaram antes de Cristo, mas que alcançarão plenamente na volta de Jesus Cristo. Na volta de Cristo, todos os santos terão acesso pleno a Jerusalém Celestial. Agora nós não temos acesso pleno. Agora, em espírito e verdade, adentramos ao Santo dos Santos, em adoração, em culto, em serviço. Mas conseguimos ser arrebatados, como Paulo foi, ao paraíso, ao céu, ao terceiro céu. Estamos entrando lá em corpo pleno? Não. Mas, por quê? Porque ainda temos esse corpo corruptível, mas quando fomos revertidos de incorruptibilidade e de imortalidade, quando Jesus trouxe ao nosso galardão, a vida eterna que está escondida nele, então nós teremos acesso pleno ao tabernáculo de Deus, a Jerusalém Celestial, de maneira que a escada de Jacó, né, temos acesso de subir e descer do céu. No milênio subiremos e desceremos do céu para a terra, da terra para o céu. Teremos acesso no céu. Como foi lido no início da mensagem, Apocalipse 7. Quem são estes? De veste branca, não foi? Que o ancião perguntou a João. Estes vieram da grande tribulação e servirão a Deus de dia e de noite. Então, eu entendo que no milênio haverá turnos sacerdotais, em que, ora, os santos, os santos cumprirão turnos no céu e turnos na terra, porque as nações precisarão de sacerdote. Nós seremos luz para as nações, seremos sacerdote com Cristo sobre a terra. Cristo será o rei e nós reinaremos com Cristo por 1000 anos, assim diz Apocalipse. Então, os santos serão sacerdote sobre as nações, sobre os povos que restarem sobre a terra, e no decorrer dos 1000 anos. Amém, queridos? Então, conclusão, já alcançamos a Jerusalém Celestial, a promessa já se cumpriu em nós, porque aprove a Deus, como está dizendo em Hebreus 11:39, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, os da fé antiga, para que eles, Abraão, Davi,
todos que ainda não tinham, ainda que o sangue de Jesus não tinha sido derramado, que vieram antes de Cristo, pudessem ser aperfeiçoados em nós. Ó, todos os santos... Ó, vamos lá, onde é que está? Hebreus 11:39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, na ressurreição dos mortos, todos serão revestidos de glória e terão acesso ao céu de Deus e terão acesso à terra. E quando a nova Jerusalém celestial desceu do céu, que está escrito lá em Apocalipse 21, todos os santos vencedores terão acesso a entrar a Jerusalém celestial pelas portas, quando ela estiver aqui na terra. Vamos lá, Apocalipse 7,14, para confirmar isso. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes, ele então me disse, são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estará sobre eles e estenderá sobre eles o seu tabernáculo, e jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, irmãos, queridos, concluímos que a promessa já se cumpriu em nós, já chegamos em espírito, podemos chegar, já chegamos em espírito à pátria celestial tão esperada pelo pai Abraão e pelos da fé que nos antecederam antes de Cristo. Então, temos acesso já, concluirmos com essa mensagem que a terra não será destruída, os céus e a terra serão abalados pelo fogo, mas não destruídos, o mundo não será destruído, porque Deus amou o mundo. Amém, queridos? Então, para finalizar, eu vou fazer a segunda mensagem, que é a continuação dessa aqui. Essa aqui, eu dei o título, né, de A Morada Eterna da Promessa, parte 1. Eu já tenho a Morada Eterna da Promessa, parte 2. Por que eu dividi? Porque senão iria ficar muito demorado a mensagem. Na Morada Eterna da Promessa, parte 2, que é a que eu gravei, seria bom que os irmãos também assistissem, eu vou ainda gravar essa mensagem, eu vou falar da terra e comprovar por textos a morada da terra e a permanência eterna da terra, que a terra não será destruída, que os justos herdarão a terra, que os mansos herdarão a terra. Eu vou trazer esses textos todinhos na continuação dessa mensagem. Amém, queridos? Fiquem na paz.